Bom dia, graça e paz. Eu me chamo Pastor Ifran, sou da Igreja Bola de Neve e é um prazer muito grande poder entrar no seu lar nessa manhã e poder partilhar um pouco daquilo que Deus tem me liberado no meu coração. Isso é o pão diário, daquilo que nos alimenta verdadeiramente, que é a sua palavra. É nela que todo cristão deve se basear, ser guiado pela palavra, se alimentar da palavra e ter ela como bússola. Se verdadeiramente você permitisse ser guiado por ela, você vai ter uma caminhada de vitória com Deus. Mas eu queria falar sobre algo que eu tenho reparado, algo que o Espírito tem me incomodado nesses dias. E é sobre os filhos de Deus, sobre os cristãos da nossa geração, que é o cansaço, somado o cansaço físico com o espiritual. Infelizmente, nós temos visto muitos filhos de Deus sentados à beira do caminho, pessoas que têm desistido do seu chamado, daquilo que Deus designou no seu coração, dos seus sonhos, porque se sentem cansados espiritualmente e fisicamente. Nós sabemos que a caminhada com Cristo é algo que não é fácil. A porta é estreita, né? O caminho ele é acompanhado de uma cruz sobre os nossos ombros. É necessário mortificar as obras da carne diante de um mundo que é tão convidativo, que reluz aos olhos dos homens. Nós somos chamados por Deus a nos negarmos, a amarmos aquilo que vem do alto, como o apóstolo Paulo diz. Mas, infelizmente, muitos nesse processo acabam se frustrando, se cansando, achando que tarda a promessa de Deus e vão parando, vão ficando paralisados. Sabe, e isso é frustrante. Imagina como fica o coração de Deus diante de alguém que ele derramou, que ele delegou, que ele liberou, que ele prometeu, e de repente ver essa pessoa simplesmente virar as costas para aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida, ou simplesmente desacreditando da promessa de Deus. Nós sabemos que, como Davi falou, que o Senhor ali o guardava quando ele passasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor ele te guarda. Muitas foram as batalhas do rei Davi, muitas foram as suas adversidades, mas em todas elas a mão do Senhor o livrou, o guardou, prevaleceu sobre Davi a unção que Deus havia derramado. Assim como Deus anseia te renovar e estabelecer mais uma vez aquilo que Ele tem gerado no teu coração. Por isso eu quero compartilhar um texto com você que está lá em Isaías, no capítulo 40, no verso 30 e verso 31. Isaías escreve, inspirado pelo Espírito Santo, cheio da presença de Deus, e diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que promessa, olha que palavra sobrenatural. Sabe, Deus dizendo: olha, aqueles que não estão na minha presença, aqueles que não creem em mim, que não estão debaixo da minha promessa, certamente vão se cansar. Olha ao teu redor essa crise. Olha ao teu redor as pessoas que dia após dia desistem de lutar. A gente sempre costuma falar no meio cristão: olha, se com Deus é difícil, imagina sem Ele. Então imagina essas pessoas que estão sem Jesus, tombando, paralisadas no meio do caminho, não avançam, retrocedem ao contrário, sabe? Mas os filhos de Deus não, eles têm uma promessa de serem renovados no Senhor. Mas a chave dessa palavra está aqui na parte A, que diz: mas os que esperam no Senhor. O que é esperar no Senhor, pastor, então? Esperar no Senhor é saber que Deus tem um tempo determinado para as suas coisas serem cumpridas na minha e na sua vida. Esperar no Senhor é saber que Ele é quem determina e não eu o tempo. Muitas vezes nós queremos apressar processos de Deus na nossa vida. Nós queremos acelerar a promessa, sendo que o nosso coração ele não está pronto para viver a magnitude de tudo aquilo que Deus tem preparado e concebido para nós. E por conta disso, como eu falei, muitos têm se desviado do propósito que Deus tem estabelecido. Sabe, por conta da pressa, Saul perdeu o seu reinado. Sim, o rei Saul. Saul estava lá, viu uma palavra sobre Saul. Saul, espere a minha chegada, disse Samuel a ele, para que juntos
possamos sacrificar ao Senhor. E o que Saul fez? Saul diz que viu o povo dispersar-se e ficou com medo, então resolveu sacrificar antes da chegada do profeta Samuel. E aquilo resultou com tristeza ao coração de Deus. Isso me ensina que a precipitação, tomar decisões e atitudes sem que haja o aval de Deus, muitas vezes vão me fazer perder aquilo que Deus tem designado para o meu coração. A consequência foi grave. A gente sabe que a partir daqueles pecados de Saul, da desobediência, da pressa, infelizmente ele teve o seu reinado tirado e passado a outro, um homem segundo o coração de Deus. Justamente isso que não pode acontecer. Não perca o tempo de Deus. Não perca o tempo da promessa de Deus na sua vida. Ah, mas está difícil. Sim, de fato, nunca foi fácil para ninguém. Imagine Jesus, não foi fácil para ele. Você acha que foi fácil suportar a coroa de espinhos, a humilhação, os socos, a zombaria, ser abandonado por aqueles que ali estavam ao seu redor dizendo e que lhe declaravam amor continuamente, dizendo que estariam até dispostos a morrer por ele? Se o meu Salvador e o teu Salvador não foi poupado, imagine nós, queridos. Mas sabe, acima de tudo, há um cuidado extremo de Deus sobre a minha vida e a sua vida. As nossas vidas estão verdadeiramente guardadas no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, diz o Salmo 91. Olha o descanso é no Senhor. Se você acha que está demorando, então vá para o altar, corra para o Senhor. Se deleite em Deus, se lance em oração, em adoração, se debruce na palavra. Ela é que renova as expectativas do meu e do teu coração. Ela é que vem com fôlego de vida. É ela que me faz nessa manhã liberar isso sobre a tua vida. Sabe, é Deus que renova as nossas forças. Por mais amigos que você tenha e mais palavras de incentivo que você receba, ninguém se compara ao Espírito Santo de Deus. Às vezes nós não precisamos de palavras humanas, nós precisamos da voz do Senhor. E ela vem a partir da sua palavra, ela vem a partir de um joelho dobrado, que se quebranta, quebrante-se diante de Deus, se humilhe diante do Senhor, e você vai ser renovado. A esperança é renovada, a expectativa é renovada. Os que esperam no Senhor não se cansarão. Querido, creia, receba nessa manhã, porque eu libero sobre a tua vida, eu proclamo sobre ela, sabe? Deus está te visitando nessa hora. Deus está trazendo mais uma vez aquela chama, a esperança, a expectativa. Andar por fé é andar com a certeza daquilo que eu não vejo, porque eu sei que o meu Deus é que gera a coisa. O único ser que cria a partir do nada é Deus. É por isso que falar de fé é falar de Deus. Porque Deus cria a partir do nada, eu não preciso ver, eu não preciso materializar, Ele gera a partir do nada. Assim como Ele gera nessa hora força para que você lute contra a enfermidade, contra os problemas financeiros, sabe, contra a vida familiar devastada que você está vivendo, ou seja, o marido, ou a mulher, ou o filho. Tenha esperança no Senhor, entregue a Ele os teus caminhos, faça uma oração de entrega ao Senhor, diga: Senhor, eu entrego a minha vida, te entra, renova, eu não consigo mais, eu vou desistir, Senhor, então vem sobre o meu coração e me fortalece nesse dia, Senhor, porque eu te amo, e Deus vai fazer uma obra sobrenatural no teu coração. Eu quero orar para finalizar com você, crendo que esse Deus que nós anunciamos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por intermédio de Jesus, vai te renovar. Pai, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz nessa manhã e uno a minha fé com essas pessoas que me assistem, Pai, pedindo que em nome de Jesus o Senhor venha com força, com renovo do céu sobre o coração delas, que o Senhor possa em nome de Jesus introduzir, Pai, a força que havia sobre Sansão, Senhor Deus, para que eles continuem a guerra, a peleja, a caminhada na fé, Senhor Deus. Vem com socorro sobre o coração deles nesse dia, Pai amado, mais uma vez acendendo a chama da esperança, assim como Jó disse, Pai, que ao cheiro das águas brotaria, eu creio que nessa manhã brota mais uma vez a força que vem do alto, no coração desse servo e dessa serva, desse homem ou dessa mulher que me ouvem, que em nome de Jesus, Senhor Deus, essa palavra se cumpra na íntegra na vida deles, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Amém.